Meus irmãos, boa tarde para todo mundo. Aliás, boa tarde não, boa noite, né? Já passou de 6 horas. É um prazer muito grande, mais uma vez, nós estarmos aqui, né, na nossa querida CEIP, mais uma noite de estudos. E nós sabemos que o estudo é extremamente importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Não adianta apenas nós querermos seguir alguns dos mandamentos se nós não tivermos consciência do porquê que é necessário seguir esses mandamentos. E nós estamos aqui na nossa querida casa porque ela nos oferece a oportunidade de todo sábado nós fazermos um estudo que faz com que nós compreendamos melhor não só a doutrina dos Espíritos, mas principalmente os ensinamentos que Jesus nos trouxe. É de muita importância nós participarmos desses estudos para que nós tenhamos uma compreensão maior do que é a vida espiritual, para nós sabermos com mais detalhes e com mais profundidade quais são as nossas obrigações aqui no nosso planeta Terra. Nós temos que saber que o nosso grande mestre, nosso governador, nosso guia, Jesus, ele esteve aqui para nos mostrar o caminho que nós deveríamos percorrer para nós nos salvarmos. E toda vez que eu participo de algum estudo, que eu sou escalado para fazer um estudo como hoje, eu sempre procuro lembrar de uma informação que todos nós temos que ter bem claro dentro das nossas cabeças. É que Deus nos criou para nós sermos felizes. É de fundamental importância a gente ter conhecimento com profundidade, com sentimento dessa verdade. Deus nos ama e nos criou para nós sermos felizes. Isso nós não podemos esquecer nunca. Eu sempre faço questão de, nas oportunidades que eu tenho de estar participando de um estudo como agora, eu faço questão de lembrar essa parte, porque ela é fundamental. A partir do momento em que nós sabemos que Deus nos ama e que Ele nos criou para nós sermos felizes, a gente pode ter certeza absoluta que existe um determinismo nisso. Nós não sabemos nada a respeito da nossa vida, do nosso futuro, nós não sabemos nada. Mas de uma coisa a gente tem certeza: no final a gente vai ser feliz, porque Deus nos criou para isso. É importante que a gente tenha isso bem claro na nossa mente, e quando a gente fala de Jesus, que é o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, governador do nosso planeta, a gente tem de saber que Ele esteve entre nós para nos mostrar o caminho que nós deveríamos percorrer para a nossa salvação. E quando a gente fala de salvação, a gente pode perguntar também, afinal de contas, o que significa salvação? O que é salvação? Salvação nada mais é do que nós atingirmos aquele estado para o qual Deus nos criou. Deus nos criou para nós sermos felizes. No final a gente vai ser feliz. E quando a gente atinge esse estado de felicidade, é quando a gente pode dizer que a gente está salvo. Então essa é que é a nossa salvação. É nós atingirmos aquela felicidade para a qual Deus nos criou. Agora, para nós conseguirmos atingir esse estado, é necessário que nós conquistemos esse estado. Nós temos de saber que tudo aquilo que nós temos, que nós possuímos e que nos é dado de graça, nós não damos muito valor. Isso a gente tem que perceber que é uma realidade. Se a gente for ver, mesmo que a gente pense que os homens estão poluindo o ar, estão poluindo a água, e isso é mal para o nosso planeta, e de vez em quando a gente se revolta com isso, a gente quer lutar, mas a grande maioria das vezes nós pensamos nisso en passant. A gente não dá a devida importância. Sem o ar, a gente morre fisicamente. Sem a água, a gente morre fisicamente. Então, é de fundamental importância para nós o ar e a água.
No entanto, Deus nos dá de graça e nós nem pensamos, nós não valorizamos. Para evitar esse tipo de coisa, então Deus, de uma forma genial, ele faz com que nós não sejamos criados felizes. A felicidade nós é que temos de conquistar. Gradativamente, nós temos que, dia após dia, reencarnação após reencarnação, nós vamos conquistando a nossa felicidade. E para conquistar essa felicidade, a única coisa que nós temos de fazer é seguir, cumprir as leis divinas. A partir do momento em que nós cumprimos as leis divinas, nós estamos nos aproximando de Deus. E nos aproximando de Deus, a gente está se aproximando da felicidade. Então, isso é uma coisa que é extremamente simples. Mas como que nós fazemos para conseguir cumprir as leis divinas? O que é que nós temos de fazer? Jesus esteve entre nós justamente para isso. Para nos ensinar o caminho que nós deveríamos percorrer para nós conseguirmos a nossa salvação. Jesus sabia melhor do que ninguém que ninguém salva ninguém. Cada um salva única e exclusivamente a si mesmo. Você pode salvar a si mesmo praticando atos de bondade e ajudando ao seu próximo. Mas salvar, você só salva a si mesmo. Porque nós temos de ter o mérito da nossa salvação. Se Jesus viesse aqui e ele me salvasse, eu não teria mérito nenhum, foi ele que me salvou. Eu não estaria merecendo a felicidade para a qual Deus me criou. É necessário que eu lute contra as minhas imperfeições para eu ir me aperfeiçoando e gradativamente eu estou me aproximando de Deus. Então é isso que é a nossa missão maior. E quando Jesus esteve entre nós, ele esteve justamente para isso, para ensinar o caminho que nós deveríamos percorrer. Quando perguntam a Jesus qual era o mandamento mais importante, ele dizia que era o primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas e a complementação. Amar ao próximo como a si mesmo. Jesus diz que nesse mandamento está inserida toda a lei e os ensinamentos de todos os profetas. Então é isso que nós temos que fazer. A gente tem que perceber que a lei maior é a lei do amor. E a missão de Jesus entre nós foi essa. Mostrar que essa é que é a lei maior. É isso que nós devemos fazer para nós conseguirmos verdadeiramente a nossa salvação. Muito bem. Quando Jesus sabe que ninguém salva ninguém, cada um tem que salvar a si mesmo, isso ele deixa bastante claro quando uma pessoa pergunta para ele: meu mestre, o que é que eu tenho de fazer para me salvar? E Jesus fala: pega a tua cruz e siga-me. Pega a tua cruz e siga-me. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós devemos pegar a nossa cruz e seguir a ele. Jesus não falou, ele não disse: pega a tua cruz, traz até mim que eu vou carregar ela para você. Ele não falou isso, ele disse: pega a tua cruz e siga-me. Pegar a nossa cruz é nós assumirmos a responsabilidade pelos nossos atos. É isso que nós temos que fazer. Nós queremos ter o mérito das coisas boas que nós fazemos. Isso é lógico, é humano, é maravilhoso. É justo que nós tenhamos o mérito das coisas boas que nós fazemos. Mas também nós temos que nos responsabilizar pelas coisas erradas que nós praticamos. E foi isso que Jesus esteve aqui para fazer, foi para nos mostrar o que é que nós deveríamos fazer, como nós deveríamos nos comportar para nós termos a oportunidade de cumprir a lei divina. Ele nos mostrou claramente que a lei maior era a lei do amor. Agora, para nós praticarmos a lei do amor tem infinitas nuances. E cada um dos ensinamentos de Jesus é justamente para nos mostrar cada um desses detalhes. Ele nos mostra que nós temos de ser benevolentes. Ele mostra que a gente tem de ser caridoso, que a gente tem de ser paciente, que nós temos de ser solidários, que nós temos de amar ao nosso semelhante. Ele nos mostra que nós devemos aprender a perdoar. Cada uma dessas coisas é um detalhe
de nós desenvolvermos dentro de nós o amor que nós devemos ter pelo nosso semelhante. Amar ao próximo como a si mesmo. Foi isso que Jesus veio nos fazer. E entre os ensinamentos de Jesus, existe uma passagem que é justamente o tema do nosso estudo de hoje. O tema do nosso estudo de hoje é: os mansos herdarão a terra. E nós vamos ver que isso está no Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha é quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, que é uma passagem belíssima dos evangelhos. Belíssima. E de extrema importância. Muita importância porque até aqueles homens que não são cristãos, mas que são pessoas boas, espíritos evoluídos, espíritos que amam, respeitam o Sermão das Montanhas. A gente pega, por exemplo, Mahatma Gandhi, que não era cristão, ele era hindu, nasceu na Índia, mas ele tem uma frase que é uma frase maravilhosa. Mahatma Gandhi disse o seguinte: se todos os livros do mundo fossem queimados e só restasse o Sermão das Montanhas, nada estaria perdido. Isso é importantíssimo. A gente vê que os ensinamentos que estão contidos naquele sermão de Jesus são de fundamental importância para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para nós nos aproximarmos de Deus, para nós sermos felizes. Então, o tema do nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, está no capítulo 5, versículo 5. Nesse ensinamento, Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Quando nós começamos a raciocinar sobre esse ensinamento de Jesus, a gente vai ver que nessa frase dele existem duas partes que são muito bem definidas. Duas partes. Na primeira, ele nos aconselha a ser brandos. E na segunda, ele diz que esses, os brandos, vão herdar a terra. Então, o nosso estudo de hoje, que é justamente sobre essa passagem evangélica, nós vamos perceber que nessa passagem, numa frase extremamente curta, Jesus fala de duas coisas. Na primeira delas, ele diz que nós devemos ser brandos. Mas por que nós devemos ser brandos? Por que nós devemos ser pacíficos? Por quê? Uma das coisas que nós temos de perceber é que todos nós temos a obrigação de desenvolver dentro de nós uma coisa chamada piedade. Nós temos que, para realmente cumprir a lei do amor, nós temos de desenvolver dentro de nós um sentimento de piedade. A gente tem de ter a capacidade de, vendo um semelhante nosso passando por uma situação de dificuldade, a gente sentir piedade dentro do nosso coração. E, sentindo piedade, nos colocarmos à disposição para ajudar. Então, a capacidade que o ser humano tenha para sentir piedade de um semelhante, isso mostra as conquistas interiores que esse ser humano já fez. Quanto mais alguém é capaz de sentir piedade pelo próximo, mais conquistas espirituais ele já fez. Isso é claro. Mas também nós temos de ver umas outras coisas também. É que a mansidão mostra também claramente quem é cristão e quem não é cristão. Se nós formos examinar os conselhos de Jesus, de amor, a gente vai ver que sempre Jesus está nos esclarecendo que nós devemos procurar agir de forma amadurecida, de forma mansa, de forma não agressiva, não violenta. A gente tem que ver isso, porque ele procura nos ensinar qual é a lei do amor. Nós sabemos que na vida, todos nós temos de passar por muitas situações de dificuldade. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Todos nós estamos reencarnando nesse planeta porque nós ainda não somos perfeitos. Se nós formos comparar quando nós éramos nas primeiras reencarnações como seres humanos,
quando nós estávamos aqui no nosso planeta Terra, na época do Homem das Cavernas, que era a época em que o homem começa a ter as primeiras reencarnações como ser humano, se nós formos ver daquela época para cá, a gente vê que a gente já evoluiu bastante. Nós já evoluímos muito. Mas é necessário que a gente perceba que ainda falta muito para nós evoluirmos. Então, hoje, no estado que nós estamos, todos nós cometemos muitos acertos. Mas, infelizmente, nós ainda cometemos muitos erros também. E nós temos que ser recompensados, nós temos que ter o merecimento dos acertos que nós cometemos. Mas nós temos também que nos responsabilizar pelos erros que nós cometemos. Então, quando a gente procura seguir os ensinamentos de Jesus, a gente vê que, basicamente, nós temos que ser pacíficos, nós temos que ser brandos, nós temos de ser calmos. E isso em qualquer que seja a situação. Se nós vivemos num planeta de provas e expiações e nós somos muito imperfeitos ainda, é óbvio que nós temos de passar por uma série de situações. Primeiro, para expiar os erros que nós já cometemos, na presente vida ou nas anteriores. E segundo, para ter provas que façam que a gente perceba que nós temos merecimento de dar um passo adiante. A natureza não dá saltos. Essa evolução é lenta, é gradual, é muito lenta, mas ela é segura. Então é necessário que a gente perceba que, para nós termos condições de seguir os ensinamentos de Jesus, sempre que nós passarmos com qualquer uma daquelas situações que normalmente nos tiram do sério, porque nós temos que passar, sim, por problemas de dificuldade, faz parte do nosso processo de crescimento. Então a gente tem de reagir de forma calma, de forma ponderada. Qual de nós que ainda não passou por uma situação, por exemplo, em que nós fomos vítima de maledicência? Isso acontece mesmo. Mas o que nós devemos procurar fazer, quando isso acontece conosco, é a gente continuar mantendo a mansidão dentro do nosso coração. Nós temos de perceber que aquela pessoa que praticou aquele ato, que nos trouxe dor, é apenas um espírito que ainda não está evoluído. Por isso ele criou aquela situação que trouxe dor para a gente. Mas aquele espírito que nos magoou, ele também é filho de Deus. Ele também vai chegar à felicidade. Apenas ele ainda não aprendeu. Então nós temos de ficar mansos, nós temos de ficar calmos, pacatos, entender essa situação. Quando Jesus nos aconselha a mansidão, é nesse sentido que ele está falando. A gente tem que ver, por exemplo, que nós estamos vivendo na nossa casa, junto com os nossos familiares, e de repente aparece uma situação em que nós vamos quitar, é uma situação de desarmonia. O marido com a mulher com o esposo, ou os pais com os filhos com o pai, não importa. Houve alguma situação que está havendo desarmonia. Aquilo nos causa sofrimento, nos causa dor. Muitas vezes a gente quer colocar ordem na casa, a gente quer bater o pé e impor. Calma, calma. Não é assim que a situação se resolve. Seja manso, seja pacato. É assim que nós vamos aprendendo ao nosso crescimento. Mas essa situação de desarmonia não ocorre apenas na nossa casa, na nossa residência. Pode acontecer no nosso trabalho, com nossos colegas, com nossos vizinhos. Sempre acontece alguma situação em que nós passamos por momentos de dificuldade. Faz parte do nosso processo de crescimento. As dificuldades têm que surgir no nosso caminho, para a gente desenvolver a nossa inteligência, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de perdoar, a nossa capacidade de entender. É necessário que essas coisas aconteçam. E é necessário que a gente saiba como se comportar diante disso. Então, Jesus nos aconselha, seja manso. Quantas vezes, nós que já passamos por tantas reencarnações, desde a época do Homem das Cavernas até agora, meu Deus, foram milhares de reencarnações que todos nós já passamos, nós vamos ver o seguinte: se hoje nós estamos num estágio de desenvolvimento e no universo tudo está em constante evolução, sempre tudo está em constante evolução,
a gente pode tranquilamente afirmar que daqui a mais algumas reencarnações eu vou estar muito melhor do que eu estou hoje. Eu vou estar muito mais evoluído. Mas se eu olhar para trás, eu vou ver que apesar dos erros que eu cometo hoje, se eu pegar algumas reencarnações para trás, eu errava muito mais. Então é quase certo que na espiritualidade existam determinados espíritos que numa situação anterior eu já magoei. Espíritos que não gostam de mim, que não simpatizam comigo e que, se puderem, vão me prejudicar. Isso é uma coisa que acontece, todos nós já passamos por isso. Eu não estou falando nem naqueles casos de obsessão. Eu estou falando só assim, uma oportunidade de criar um problema. Todos nós somos vítimas, de vez em quando, de problemas desse tipo. E a gente se irrita. A gente acha que aquilo é uma injustiça. Caramba, não é injustiça. Aquilo faz parte do nosso processo de crescimento. Agradece a Deus. Seja manso. É isso que Jesus procura nos ensinar, quando ele nos diz que nós devemos cultivar dentro de nós a mansidão. E não é só nos momentos em que nós estamos nessa situação, em que nós passamos por perrengues, por dificuldades. Até mesmo nas outras situações em que nós somos exaltados, isso é uma coisa que também acontece. Quantas vezes, no nosso relacionamento familiar, no relacionamento de trabalho, as pessoas, uma coisa boa que a gente fez, e as pessoas nos exaltam, nos colocam lá em cima, e a gente fica cheio de empáfia, achando que nós somos os maiores de todos. E não somos. Nós apenas cumprimos uma parte das nossas obrigações. Mas nesse momento, a gente tem que ser calmo, a gente tem que ser pacífico, a gente tem que ser manso. Sempre cultivar dentro de nós, sempre cultivar a mansidão. Isso é um conselho que Jesus nos dá. Aliás, essa palavra manso é uma palavra que tem muito uma conotação pejorativa. Quando a gente fala a palavra manso, nos remete muito àquela pessoa fraca, sem caráter, sem dignidade. E na realidade não é nada disso. A palavra manso significa apenas aquela pessoa que não gosta de agressividade. Manso, nós temos de procurar ser. Nós temos de ver que Jesus era manso. Jesus era chamado Cordeiro de Deus. Então, a mansidão, quando a gente cultiva a mansidão dentro da gente, nós estamos nos tornando avessos à agressividade. Nós estamos desenvolvendo uma das parcelas de amor que nós temos de desenvolver dentro de nós. Então, é isso que Jesus procura nos ensinar naquela primeira palavra, naquela primeira parte da frase que ele nos disse, que está no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os mansos. Ele procura nos mostrar que nós devemos cultivar essa qualidade dentro de nós, porque no complemento da frase ele diz: os mansos herdarão a terra. Aí vem a segunda parte. O que é que Jesus quis dizer quando ele falou que os mansos iriam herdar a terra? O que é que significa os mansos herdarem a terra? Vamos ver. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Isso é uma coisa que nós já sabemos. Eu acho que todo mundo que frequenta a casa espírita já sabe que nós estamos num processo de evolução. Nós estamos num processo de transição para um planeta de regeneração. Também isso é uma coisa que todos nós já sabemos. Se nós estamos ainda como um planeta de provas e expiações, estamos evoluindo para um planeta de regeneração, nós devemos procurar saber qual é a diferença que existe entre esses dois estágios, onde nós ainda estamos e para onde nós vamos. A diferença fundamental é que em ambos os mundos coexiste o bem e o mal. O bem e o mal andam juntos. A diferença é que num planeta de provas e expiações como é o nosso ainda agora, o mal suplanta o bem. E quando a Terra se transformar num planeta de regeneração, o bem vai suplantar o mal. E isso é uma diferença enorme no nosso processo de crescimento. O que acontece é que o nosso planeta Terra, ele já está em condições
de ter um passo a mais. O nosso planeta Terra já está em condições de evoluir um pouco mais, já está em condições de ser um planeta de regeneração. Mas acontece uma coisa muito desagradável. Existem muitos espíritos que ainda estão reencarnando no nosso planeta Terra, estão voltados para a maldade. A gente vê isso. Estão voltados para a agressão, cruéis, maldosos. Eles não podem continuar reencarnando no nosso planeta Terra quando o nosso planeta Terra se transformar num planeta de regeneração. Não há condição para isso acontecer. Nós temos que ver que se o nosso planeta Terra já tem condições de dar um passo adiante, é porque nós temos melhoras para isso. Muitas vezes, quando nós examinamos a situação em que nós vivemos atualmente, a gente fala, caramba, eu não vejo a menor situação de nós estarmos evoluindo. Eu só vejo agressividade, guerra, sofrimento. Que negócio é esse do planeta Terra estar evoluindo? Caramba, quando a gente fala uma coisa dessa, uma besteira dessa, é porque a gente está tendo uma visão extremamente limitada. A gente está vendo só a situação de agora em comparação com o que houve ontem, 2 anos atrás, 5 anos. Quando a gente olha para o universo, a gente olha para o nosso planeta Terra em todo o seu transcorrer, não olhando de 3 em 3 anos para trás, mas olhando de 100 em 100. 100 anos não é nada, não é absolutamente nada, se nós compararmos, por exemplo, que nós começamos a ter as nossas primeiras reencarnações como ser humano há cerca de 100 mil anos atrás. Foi na época do Homem das Cavernas, do Homem de Neandertal. Então foi nessa época que nós começamos a ter as nossas reencarnações. E de lá para cá, vamos ver o que nós já evoluímos. Eu não estou falando nem da comparação do Homem das Cavernas, do Homem da Pedra Lascada, da Pedra Polida, para o que nós somos hoje. Eu estou falando de 200 anos atrás. Em termos de história do mundo, 200 anos não é nada. 200 anos foi ontem. Há 200 anos atrás, existia escravidão no Brasil. Mais de metade da população brasileira era constituída de escravos. O senhor de escravos tinha poder de vida e de morte sobre aquelas pessoas. Nós já evoluímos. Não existe mais isso. É óbvio que de vez em quando nós encontramos aqueles espíritos endurecidos no mal e a gente lê num jornal que em determinada fazenda a polícia descobriu trabalho escravo. Mas isso é menos de 0,01% da população. A comparação com o trabalho dos escravos, com o trabalhador de hoje, que ainda é explorado, mas a gente tem que ver que naquela época os escravos tinham o nível de vida, a média de vida era de 30 anos. Quando chegava a 30 anos, eles já estavam morrendo por causa da exploração, do sofrimento que eles passavam. Isso não acontece mais. A gente tem que ver que há pouquíssimos séculos atrás, no meio da intelectualidade, não era no meio das pessoas ignorantes, não, no meio da intelectualidade, os homens discutiam se as mulheres tinham ou não tinham alma. Duvidava-se que a mulher pudesse ter alma. Caramba, nós já evoluímos. Na década, foi agora, no século passado, 1900, foi quando as mulheres conseguiram ter o direito de votar. Já estão liberadas? Não. Existe uma diferença brutal. A mulher ainda sofre muito pelo machismo dos homens, mas a mudança que já houve, meu Deus. Nós tivemos agora no dia 8 de março, Dia das Mulheres. A gente tem que saber por quê que é o dia 8 de maio, 8 de março. O sofrimento porque elas passaram, morte. Hoje em dia isso não acontece, já está muito melhor, nós estamos evoluindo. A questão de 50 anos atrás, uma pessoa que era convocado para participar da guerra, se ele se recusasse a ir, ele era preso, ele era julgado e provavelmente fuzilado, traidor. Se recusa a lutar pela pátria. Hoje em dia, se eu for convocado para uma guerra, eu vou dizer que eu não vou, porque eu me recuso a pegar numa arma para matar um semelhante. E pela lei eles são obrigados a me respeitar. Então existe uma evolução enorme. Se nós formos ver nos conceitos, nós estamos ainda muito pouco, mas nós já estamos nos preocupando com o ar, com a poluição das águas. A gente está se preocupando com nossos filhos, com nossos netos. Existe sim uma evolução muito grande. Mas a par dessa evolução,
Existem aqueles espíritos que estão endurecidos no mal e que não têm condições de continuar reencarnando no nosso planeta Terra quando ele se tornar um planeta regenerado. Esses espíritos, eles vão ser afastados, eles vão ser colocados em mundos primitivos, em mundos mais atrasados do que o nosso planeta Terra. Aliás, se nós formos comparar bem, a questão de 100 mil anos atrás, na época em que nós, aqui no nosso planeta Terra, nós estávamos tendo as nossas primeiras reencarnações como seres humanos, existia um planeta na constelação de Capela, em que eles estavam passando há 100 mil anos atrás, numa situação muito semelhante à que nós estamos passando hoje. Lá também era um planeta de provas e expiações e estava se transformando num planeta de regeneração. Lá também existiam espíritos que se compraziam no mal, espíritos perversos, cruéis, que não tinham condição de continuar em Capela depois que eles se transformassem num planeta regenerado. Então, esse número enorme de espíritos, eles foram excluídos de Capela, eles foram transferidos para mundos mais inferiores. Uma parcela enorme deles vieram aqui para o nosso planeta Terra. Isso na época que nós éramos ainda homens das cavernas aqui. Eles vieram para aqui e não era castigo, porque a gente sabe que Deus não castiga. Eles vieram para aqui como uma oportunidade de crescimento. Eles também são criaturas de Deus, eles também vão aprender a amar e eles também vão ser felizes. Só que eles estão endurecidos no mal, e quando a pessoa é endurecida no mal, Deus tem que mandar um professor mais severo. Deus nos criou para nós sermos felizes, e Ele nos dá a oportunidade de a gente aprender pelo amor, da gente aprender pelo amor, da gente aprender pelo amor. Mas se a gente se mostrar refratário, se a gente não aceitar, a gente continua agindo no mal, Deus quer a nossa salvação. Ele quer que a gente haja bem para a gente poder ser feliz. Então ele manda um professor mais severo. Não é vingança, não é castigo. É só para a pessoa aprender a seguir o caminho correto e ser feliz. Então quando a gente fala que Deus manda a dor, não é vingança, não é punição, não é nada disso. É oportunidade de aprendizado. E a gente deixar de reencarnar num planeta que era como o nosso planeta Terra há 100 mil anos atrás, lá em Capela, e a gente ser transferido para começar a reencarnar num planeta como era aqui, que nós vivíamos nas cavernas, na época do homem da pedra lascada, depois da pedra polida. É muito sofrimento. É muito sofrimento, mas é necessário para o crescimento daquele espírito. É necessário. O que a gente tem de ver é o seguinte, muitas vezes, em muitas casas espíritas, nós falamos isso, que Deus nos dá a oportunidade de aprender pelo amor. Se a gente não aprende, Ele manda um professor mais severo que a dor. Aí algumas pessoas pensam assim, caramba, eu conheço gente que Deus deu oportunidade pelo amor e ele não aprendeu. Deus mandou a dor e ele também não aprendeu. Gente, Deus é justo. Ele dá a oportunidade de você aprender pelo amor. Não aprendeu? Vem um professor mais severo que a dor. Ele dá uma dor para você. Não aprendeu? Ele dá uma dor para você. Não aprendeu? Ele dá uma dor para você. Até você aprender. Porque você aprendendo, você vai ser feliz. É necessário o aprendizado para a felicidade. Então, não existe perseguição, não existe castigo. Existe, sim, oportunidade de crescimento. Então, Deus tira essas pessoas que estavam em Capela 100 mil anos atrás e transfere para mundos mais atrasados, como era o nosso planeta Terra, apenas para dar condições para que esses espíritos pudessem recomeçar do 0 a 0 e tentar se aproximar. O que nós sabemos é o seguinte, esses espíritos eles não só vieram para ter uma nova oportunidade de crescimento, como também ajudar no desenvolvimento do nosso planeta Terra, porque eles estavam encarnando lá. Então eles têm conhecimentos que poderiam ajudar muito aquela humanidade que estava nos primórdios aqui na Terra. Os conhecimentos que eles trouxeram de Capela ajudou muito. Dominar o fogo,
transformar de pedra lascada em pedra polida, uma série de coisas que eles vieram trazendo que causou o nosso desenvolvimento. Eles não só tiveram oportunidade de crescimento, como também vieram ajudar no desenvolvimento do nosso planeta Terra. Então, foi isso o que aconteceu. Essa passagem está no livro Os Exilados de Capela. Eu esqueci agora o nome do autor, mas isso não importa. Qualquer biblioteca espírita, a gente procurar os livros Exilados de Capela, traz essa história direitinho e mostra como ela está funcionando. Então, o que nós vemos é o seguinte. Nós, hoje, aqui no nosso planeta Terra, nós estamos passando por um período muito parecido com o de Capela há 100 anos atrás, há 100 mil anos atrás. Nós também estamos passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Existe essa evolução no nosso planeta. E nós sabemos que aqui entre nós ainda existem muitos espíritos, muitos, que não têm condições de continuar reencarnando num planeta Terra já regenerado. Então eles vão ser transferidos para mundos inferiores. É isso que vai acontecer e é isso que já está acontecendo. Já está acontecendo porque se nós formos ver há 160 anos atrás, quando Allan Kardec começa a codificar a doutrina espírita, em várias passagens dos livros da codificação está escrito: são chegados os tempos. Já naquela época já estava ocorrendo essas transferências, porque na realidade Deus não vai pegar aqueles espíritos que estão endurecidos no mal e mandar todos de uma tacada só para planetas inferiores. Todos vão ter oportunidade de reencarnar aqui na Terra ainda algumas vezes, para tentar aproveitar ao máximo, para dar oportunidade desse espírito mostrar que eles podem ainda estar lá embaixo, mas que eles querem se melhorar. Então Deus está dando essas oportunidades. Nós todos estamos tendo essas oportunidades. E é por isso que a gente diz que a época de transição é uma época de crise. Nós estamos numa época de transição e existe a crise, existe a violência. Existe essa violência por quê? Porque são esses espíritos que ainda estão endurecidos no mal que estão tendo as últimas oportunidades de reencarnar aqui na Terra. Se aproveitarem, se mostrarem, não digo que ele chega daqui e dá um pulo, porque a natureza não dá saltos na sua evolução. Mas se eles mostrarem que eles querem e que estão lutando para se melhorar, eles vão ter o direito, sim, de mais algumas oportunidades de reencarnação para continuar reencarnando aqui na Terra sem ser transferido para um mundo inferior. Então a gente tem que olhar para isso tudo e perceber que essa fase de transição, de provas e expiações para o planeta de regeneração, que para muita gente parece que é uma coisa assim, não, mais 10, 20 anos essa aí acaba. Não é 10, 20 anos, não. A gente ainda tem pela frente alguns séculos de transição. Mas são as últimas oportunidades que nós estamos tendo. E aí a gente começa a pensar, caramba, se uma parcela dos espíritos que reencarnam no nosso planeta Terra, se eles vão ser transferidos para mundos inferiores, quem é que vai continuar reencarnando aqui? Quem vai continuar reencarnando entre nós? São os mansos. São os mansos. É como Jesus disse, bem-aventurados mansos, porque eles vão herdar a terra. Nós é que vamos herdar a terra. Então Jesus pretende, ele quer que nós sejamos mansos, ele quer o nosso aperfeiçoamento para que nós tenhamos a oportunidade de continuar reencarnando aqui nesse planeta maravilhoso. Porque é a nossa escola, é a nossa oficina, é o nosso hospital, e tem alguns que dizem que é o nosso hospício também, tudo bem. Mas é isso aí. Então, nós temos de lutar para ter essa oportunidade. Nós temos, na época de Kardec trata desse assunto logo no início do livro Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele toca muito por alto. Depois veio esse livro, Os Exilados de Capela, que aprofundaram bastante o conhecimento nesse setor. E ultimamente nós temos tendo várias mensagens da espiritualidade, mensagens que são muito confiáveis a respeito de como que isso vai acontecer, como está se dando
para onde esses espíritos que já foram transferidos, para onde eles estão indo, e a respeito do número. Afinal de contas, quantas pessoas vão para lá? Nós sabemos que hoje, encarnados na Terra, nós temos uma população de cerca de 7,5 bilhões de pessoas. Se nós formos computar as pessoas, os espíritos encarnados e os desencarnados, dá mais de 20 bilhões. Algumas informações da espiritualidade nos diz que 1/3 dos espíritos vão ser transferidos para mundos inferiores. E temos algumas informações piores que dizem que 2/3 vão ser transferidos. Fala muito, óbvio, essas pessoas que são endurecidas no mal, com certeza, continua assim, vai ser transferido, não tem como. Alguns já foram. Mas, e quem são os outros? É uma coisa que é desagradável da gente falar, mas está escrito, são muitas informações a esse respeito. A preguiça. A preguiça da pessoa não querer trabalhar para se melhorar. Muitas pessoas que dizem, nessa reencarnação eu já aprendi bastante, eu vou deixar para evoluir na próxima. O que a pessoa está mostrando é que ela não está a fim de evoluir. Ela acha que ela está aqui a passeio. Gente, não é preciso ser nenhum grande missionário. O que nós temos é de cuidar para combater os nossos defeitos. É isso que nós temos de fazer para nós termos a condição, para nós termos o direito de continuar reencarnando aqui no nosso planeta. Então, dentro desse esquema, o que nós temos que fazer é procurar ao máximo a nossa evolução, procurar ao máximo corrigir e aprimorar as qualidades que nós já temos, e nós devemos de todas as maneiras combater as imperfeições que todos nós somos portadores. Aceitar as pessoas como elas são. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Aquela pessoa que faz muito mal também é filho de Deus. Também vai conseguir a felicidade. Só que vai demorar um pouco mais. Mas com certeza vai conseguir. E nós temos de saber que nós já passamos por situações piores também. Nós já fizemos coisas piores. E se nós estamos aqui hoje, é porque Deus nos deu a oportunidade de evoluir. E a gente tem de dar oportunidade de evolução também para todos esses nossos irmãos. Tratou-nos mal? Aceita. Quando Jesus disse que bateu numa face, ele deve dar a outra, não significa verdadeiramente virar a outra. Não é isso. Entenda. Perdoa. O perdão é muito difícil, mas nós vamos ter de passar por isso. Aceitar as pessoas como elas são. Ser benevolente. Ser caridoso. Tudo isso nós temos de procurar desenvolver dentro de nós para que nós tenhamos o direito de continuar reencarnando no nosso querido planeta Terra. Então, essa era a mensagem que eu queria passar e que Jesus nos abençoe.